Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós vamos falar sobre os setores do fundo imobiliário. Fiz uma planilha, peguei ali um pouquinho do pessoal, né, dos fundos de investimento, e aí eu quero fazer uma apresentação para vocês. Para aqueles que não conhecem ainda sobre fundo imobiliário, então a gente vai colocar aqui um pouco para vocês o quê? Quais são os setores que tem, como é a dinâmica dele, questão de preço médio, questão de preço de mercado, essa parte toda, e também a questão do histórico dos proventos para vocês terem uma noção, tá bom? Só vou mudar a tela aqui rapidinho e vocês já vão ver. Já deixei essa tabela aqui pronta já, tá? Essa questão de apresentação. E aqui vocês podem ver, ó, que tem a questão do ativo, também tem a questão do tipo, né, que é fundo imobiliário, fundo de investimento, vai ter também um Fiagro aqui, também tem até um ETF que eu coloquei. E aqui ó, a questão principal, que são os setores, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma noção, eu vou pegar primeiro o setor do agro. Como funciona essa questão do agro? Aqui essa pessoa, e aqui, né, na questão da planilha, que ele vem colocando quanto ele vai separar o total que tem de investimento do agro e aí vai colocar aqui os percentuais de cada um. E esse aqui seria da posição da carteira. Mas você pode ver aqui a questão do preço médio. Então, assim, quando as pessoas vão comprando, vai fazendo a questão do preço médio. E aí tem aqui, ó, esse aqui tá 9,58, esse aqui já tá 5,105. Aqui já tem o valor da última compra dele, e aqui também tem essa variação, né? E aqui tem a cota atual. Então a ideia aqui é como é que funciona essa questão do agro. O agro ele vai acabar tem fundos ou empresas que é de crédito, né, que chama, que aí eles vão acabar fazendo o quê? Que eles chamam de CRI, no caso do agro é mais precisamente o CRA ou a LCA, que são investimentos que, no caso o produtor, vai junto ao banco ou vai junto à securitizadora e ele vai lá, vai falar assim, eu preciso de X valor. É basicamente isso, tá? Então ele empresta, a, o fundo imobiliário vai emprestar esse dinheiro para essa pessoa que está precisando e o juro proveniente desse empréstimo, vamos dizer assim, é onde é distribuído, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que tem um histórico de pagamento. Vai cair naquela mesma dinâmica. O último mês ele pagou 10 centavos, esse mês ele pagou 10 centavos, mas aqui, ó, tá vendo? Ele ficou azulzinho, por quê? Porque não teve variação de um mês para o outro. Quando tem, ele fica verdinho, quando é para cima, e quando é para baixo, ele fica vermelhinho. E quando é azul é porque tá mantendo o mesmo provento do último mês. Então aqui, ó, você pode ver, ele tá pagando 10 centavos, que dá um dividend yield de 1,04. Mas isso o quê? Relação ao preço médio dele, tá? Que vai estar aqui o preço médio. Voltando aqui, ó, você pode ver que esse daqui já teve já um aumento, já deu 8,70, porque no mês passado ele pagou de provento 1,15 e agora 1,25. Então é essa dinâmica que funciona no fundo imobiliário do agro, tá? Basicamente os outros são da mesma forma, mas é só para você já ter uma noção do porquê do que eles separam, né? Fundo imobiliário, fundo de investimento e o FIAGRO, porque esse aqui ele é específico só voltado para o setor da agricultura. O próximo que eu quero falar com vocês é o de crédito. E aqui é a mesma coisa, tá? Mas esse aqui já é voltado já mais para o dia a dia, para o que nós estamos acostumados. Então aqui também tem os ativos, aqui no caso do fundo imobiliário, aí eu coloco aqui, né, que é de crédito, o percentual da carteira, o percentual da carteira bonitinho, e aqui também a questão do preço médio. E a mesma dinâmica, última compra, a variação que está para a cota atual de hoje, mas focar aqui, ó. Quanto que de proventos pagou a FHI? Pagou R$ 1 no último mês. Esse mês ele pagou 1,01. E aí você pode ver que aqui, nesse caso específico, ele está numa ascendente. Por quê? Desde lá de baixo você vai vendo que está subindo essa questão dos rendimentos, tá? E aqui, pessoal, eu acho muito importante focar principalmente no fundo de papel, pelo aquilo que eu venho estudando e quero passar para vocês. Dentro do fundo imobiliário, vamos dizer assim, existe duas categorias, papel e tijolo. E eu vou fazer aqui, ó, vou pegar só os de papel. Só para vocês terem uma noção do que eu estou te falando. Peraí. Se eu não esqueci de nenhum, acredito que são só esses. Tudo, mas aí pode falar, Lucas, mas tudo é fundo imobiliário, concordo, mas assim,
Para a dinâmica do fundo imobiliário ser uma coisa um pouquinho mais, vamos dizer, dinâmica, eles acabam separando o que que é um tijolo e o que que é um papel. O papel é tudo que é voltado à questão do crédito. Vamos colocar assim para nós, vamos dizer, ainda que está iniciando, é como se fosse um empréstimo. Então, toda vez que a empresa empresta um dinheiro para alguém, pessoal, para quem tiver mais conhecimento, fica à vontade para deixar aí nos comentários. E até acabei esquecendo, né? Acho que a abertura acaba sendo mais, vamos dizer assim, impactante, ou acaba deixando a gente mais nervoso do que no próprio decorrer do vídeo. Acabei até esquecendo. Então, para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, sou contador. Se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se gostar e também ativa os sininhos. Vai ser um prazer ter você aqui, viu? Mas voltando, pessoal, aqui, qual que é a dinâmica? Toda vez que o fundo imobiliário ele tem um valor em caixa, vamos dizer, ele pode estar emprestando. E esses juros que ele vai estar recebendo desse empréstimo que ele faz, é onde ele faz a distribuição dos seus dividendos. No caso, para nós, né? Faz a distribuição dos dividendos para nós. Então você pode ver que todo mês vai ter uma variação. Por quê? Vai ter mês que ele vai receber mais, tem mês que vai receber menos. Lógico, tem uma dinâmica muito maior por trás disso. Mas para ficar fácil de você entender como que é gerado essa receita ou como é gerado esses proventos, tá? Então você pode ver aqui, ó, que aqui eu separei também fundo de investimento, que esse aqui ele está mais ligado, por quê? Por desenvolvimento do país, que são, vamos supor, não é a palavra correta ou certa de dizer aqui agora, mas é que eu consigo dizer para vocês, é mais para poder fazer o país crescer. Então, vai ter lá a infraestrutura de uma rodovia, de saneamento, de eletricidade e assim sucessivamente, tá? Então, só focando aqui, ó, de infraestrutura é para um bem do país, vamos dizer, do crédito, é como se fosse uma questão. Pensa num banco, fica mais fácil. Toda vez que alguém vai pegar um empréstimo, aqueles juros que a pessoa está pagando para o banco, é basicamente o que acontece aqui, nas duas formas, tá? Esse aqui é mais focado para a empresa, e esse aqui pode ser empresa, pessoa. Geralmente é empresa, né? Que são valores muito altos. E aqui da mesma forma, tá? Então, esses rendimentos aqui, ele vem proveniente a isso. A emprestar um dinheiro, o fundo imobiliário está emprestando um dinheiro para alguém, e os juros que ele está recebendo sobre isso é onde é atrelado aqui ao seu dividendo. Pessoal, outra coisa, e é importante dizer, e aí ele vai vir, tem IGPM, se eu não me engano, tem IPCA e tem o CDI. E aí é onde ele faz a questão dos cálculos, tá? Então, sempre todo fundo imobiliário tem uma taxa onde ele segue para poder estar falando, não, eu vou te cobrar X% mais o IPCA, mais o CDI, mais o IGPM e assim sucessivamente. Agora nós vamos para o fundo de tijolo, que particularmente é dos que eu mais, um dos segmentos que eu mais gosto. Vou colocar aqui, ó, tem até ali também de cripto, depois eu mostro para vocês. Energia, hotel, laje, logística e shopping. Tijolo já tem uma variedade maior, tá? Vamos dizer assim. Aqui vai ter o fundo de shopping. O que que acontece? Tem aqui perto, tem shopping Taquera, tem o shopping Jardim, se eu não me engano, Higienópolis. Tem um monte de shopping aí. Então, todos os shoppings geralmente são geridos por uma administradora. Então, aqui tem, eu não vou chamar dos fundos mais conhecidos, mas geralmente são os fundos mais conhecidos, são esses daqui. HSML, XPML, HGBS e o MOL. O que acontece? Tem uns aqui que tem uma boa parte, uma baita relevância, que ele pode falar assim, eu quero pintar o shopping de azul hoje, um exemplo. Ele vai poder fazer isso. Tem outros que já tem uma certa... É, porque assim, na maioria dos shoppings, tem o administrador e eles vão comprando uns por cotas para poder também estar fazendo parte. Então, toda vez que um fundo tem essa questão de uma participação maior, vamos dizer, ele pode estar optando, tá? Optando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não importa. Se ele tem uma participação relevante, ele consegue. Mas geralmente, ou na maioria das vezes, não tem, tá? Mas como é que ganha esse dinheiro? Na questão do shopping. O shopping, você pode ver aqui, ó, no nosso exemplo, o HSML estava pagando lá em cima, deu uma caidinha e agora ele está aqui meio que, vamos dizer, estável. Mas tem que entender o porquê. Pô, Lucas, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Ele só fez uma retenção que ele queria fazer algo específico e por isso que teve essa questão da retenção dos proventos. Mas é algo que, vamos dizer, provavelmente daqui a pouco já volte a subir. Só vou tomar uma aguinha aqui, senão eu já acabo meio que gasgando de novo.
Agora, pessoal, tem a questão também do XPML, você pode ver nesse histórico que eu tenho aqui, ele está sempre pagando desde quando comecei aqui, pegar a fórmula que ele pega dos últimos 12 meses, tá? Então, vamos considerar que nos últimos 12 meses ele pagou certinho aqui, ó, na mesma faixa, sempre de 92 centavos. O HGBS também, ele estava pagando lá em cima, você pode ver, já deu uma caída, e o MOL ele tá ali oscilando mais. Então, de todos, você pode ver que o MOL ele está oscilando mais, o mais, vamos dizer, estável. É o XPML, não significa que seja o melhor também. O HGBS deu uma caída e ficou, vamos dizer, esse aqui também estava lá em cima e deu uma caída e por enquanto também está ficando, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica. Então, toda vez que você vai no shopping, vai no cinema, compra lá a sua pipoca, compra o ingresso do cinema, ou vai numa loja, faz a aquisição de um produto, tudo isso, de certa forma, depois, se você é cotista dessa administradora, vai retornar para você. Por quê? Isso tudo vai influenciar no resultado do shopping, consequentemente, vai também te trazer um dividendo maior, tá bom? Agora vamos para aquele que é o principal, vamos dizer, que o pessoal adora, que é a questão do logística. Os fundos de logística também eu peguei a maioria, os mais conhecidos são esses daqui. Tá, sabe quando você tá andando na Ayrton Senna, nessas estradas bem grandonas, que você vê aqueles galpão gigante, aqueles monte de caminhão, tudo isso, são esse segmento aqui, é esse segmento de logística. Então, Mercado Livre, vamos pensar outro aqui, a Amazon, eles precisam ter um galpão, Correios também, né? Eles precisam ter um galpão para poder levar a mercadoria até esse galpão e depois ficar, fazer essa entrega. E aí, dentro desses fundos, tem várias categorias. Tem um que chama, se eu não me engano, Last Mile. Ele está num raio de 15 ou a 30 quilômetros da capital. Por quê? Quanto mais próximo da capital é melhor. Porque você consegue levar essa mercadoria assim que você compra, vamos supor. Geralmente a gente gosta, né? Comprar de manhã já é receber à tarde. Então, quanto mais próximo um galpão é de uma capital, ele tem um valor relativamente maior. Por quê? Você consegue ter uma demanda da questão dos produtos maior, consequentemente, você também consegue fazer essa entrega, tá? Aqui você pode ver ó, a questão também de proventos. E aí aqui tá aqui, ó. Você pode ver que na maioria está tudo azulzinho, meio que mantendo. Só o VILG que tá meio que numa ascendente aí, meio que não para mais, que tá subindo e tá indo embora. E o VTLT também, que deu uma subida boa aqui, ó, que tá verdinho. O restante tá tudo no azul, meio que tá tudo mantendo sempre o que foi do mês passado. Os que praticamente não tem variação nenhum é o HGLG, o Pátria Logística e o Bresco. Você pode ver que o HGRU teve ali um pico, depois voltou. O XPLG, ele estava lá embaixo, agora subiu, tem que saber se vai manter. Já o HSLG também, ele estava vindo, depois caiu. O LVBI, ele tá numa escadinha mais para baixo. Então você pode ver também que ele tava vindo, caiu, tem que entender isso. E o BTLG, ele tava lá embaixinho, depois subiu um pouco, depois deu uma porrada que a gente chama, né, que pagou bem por alguma situação que seja, depois já voltou pro normal. Então, aqui é também para vocês entenderem que o setor de logística geralmente é que tem um percentual de distribuição um pouco menor. Você pode ver que aqui, ó, nós está aqui na faixa de 80%. Vamos se dizer de 0 a 80%, uma média, vou colocar assim, dos proventos. Já aqui você vai ver um 71, tem que é 1,22, mas teoricamente não é muito comum para o setor, tá? Vai ter que entender por que está pagando tudo isso. Tem aqui ó, 0,69, 0,61. Então é bem importante entender tudo isso, tá? Já na outra parte, nós temos a questão das lajes corporativas, que são esses daqui. Também tentei pegar também os principais, vamos dizer, que são esses fundos aqui. E aqui da mesma forma, tá? Como é que funciona a dinâmica das lajes corporativas? Esses prédios comerciais que tem na Paulista, e aí tem aquelas áreas nobres, né, que é Chucre Zaidan, tem mais umas também que eles falam também, que é ali na Faria Lima, tudo certinho. São aqueles prédios que tem para as empresas, é considerado como laje corporativa. E aí aqui a mesma coisa. E é um setor que, pelo que eu tô vendo, assim, estudando, tá sofrendo muito. Tem a questão do aluguel, que aí o dinheiro vem proveniente de aluguel. Então, assim,
vamos dizer, tá caro o aluguel, então as empresas também estão tentando ir para uma área um pouquinho mais acessível para poder pagar menos. E aí acaba dando que eles chamam de vacância. Então a vacância acaba aumentando, que fica, o prédio fica com um espaço vago, e isso aí acaba não gerando renda para o fundo, consequentemente acaba gerando uma despesa, porque se não tem inquilino, as suas despesas com IPTU, para poder manter o prédio, vai continuar. E aí você vai ter que desembolsar do fundo. Então isso acaba trazendo o resultado para baixo, tá? Mas você pode ver que nesse histórico aqui, ó, que eu puxei, também tá, vamos dizer, todos tá mantendo o que já foi pago no mês passado. Aí você pode ver que a maioria, ou uma grande parte lá, tá meio que, como se dizer, cai nos rendimentos. Aí teria que entender certinho. Já no. Eu só vou tirar aqui o logística, porque como tá a minha câmera, eu não sei como é que tá aparecendo para vocês. Aí eu sei que ficar para cima fica melhor. Também tem um também que não é muito comum, ou não é muito conhecido, o setor de hotel, que é esse daqui. Então, esse aqui ele é muito variável, vamos se dizer assim. Tem hora que paga lá em cima, tem hora que paga lá embaixo. E aí seria importante você entender a dinâmica dele, por quê? Se você não entender, você pode pagar muito caro e depois estar recebendo pouco dividendo, e aí você vai falar, caramba, mas por que que eu fui investir? Mas, ó, só para vocês terem uma noção, ele no mês passado pagou 0,80. Nesse mês ele já pagou 1,54. Aumentou quase 100% de um mês para o outro. Então tem que entender essa parte certinho. Mas é um setor que, teoricamente, também é importante ou interessante ficar de olho, tá? Eu só vou tirar ele. Acredito que para vocês aí já vai estar aparecendo. Mas eu vou tirar o do shopping também. Que aí fica tudo lá para cima, tudo bonitinho. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos tirar o do shopping aqui também. Ótimo, perfeito. Tem um outro setor que é esse verde aqui mais escuro, tá? Que é o híbrido. O híbrido ele já vai ser tanto, vamos dizer, na laje corporativa, ele vai ser um mix, né? Tanto laje corporativa quanto galpão logístico. E aí, onde ele vai ter assim, ó, eu tenho tanto galpão que eu posso alugar quanto laje corporativa, seria o híbrido. E aí aqui tem o ALZR, o KNRI, HGRU, o GARI, e também tem alguns outros também. Qual que é a ideia aqui? Como eu falei, fazer um mix. Ele vai poder cobrar um preço maior na laje, vamos dizer, né? Que o aluguel geralmente é o mais caro. Só que em um galpão um preço menor por metro quadrado. Porém, a laje você tem como limitar 2, 3, 4 mil metros quadrados por uma laje. Já no galpão logístico você pode ter 50, 70, até 100 mil metros quadrados. Então é importante saber essa diferença. Um exemplo aqui, ó, que tem o HGRU, ou é o GAR, eu não lembro agora, eles têm, não são a rede, tá? Mas tem aquelas do açaí, não sei se chama açaí, eu chamo de açaí, que é aqueles mercado Oba também. Então, aqueles espaços onde você vai no supermercado para poder estar comprando ali seus alimentos tudo certinho, aquele ali tem um locatário, que vai ser a questão do fundo. Então, ele vai, vamos supor, vou dar só um exemplo. Ah, Lucas, quando eu cheguei lá era o açaí. Passou 2, 5, 10 anos, 20 anos, sei lá, foi o Oba. Então, o espaço continuou o mesmo. Só que a pessoa que alugou acabou saindo e entrou outro. Então, é o fundo que faz essa dinâmica, tá? E aqui é a mesma coisa. O KNRI, ele paga em linha, então, desde quando tem essa questão do histórico aqui, ele vem sempre pagando sempre R$ 1 por cota, né? Porque tá aqui R$ 1 e aqui R$ 1. O HGRU, ele vem mais ou menos também, ó, a questão, você pode ver que ele tá em linha aqui, ó, só que aí ele chama de porradinha de final de semestre, porque todo fundo imobiliário tem que distribuir ali, vamos dizer, 95% dentro do semestre. Então pode ser que ele vai fazendo uma reserva, falou assim, poxa, não precisei, um exemplo, tá? Então vou acabar distribuindo tudo. Então geralmente sempre no final de cada semestre tem as porradinhas que o pessoal chama, que tá pagando um pouquinho além do normal. Já o Gary, ele também tá pagando o mesmo do mês passado, mas você pode ver que ele deu uma caída aqui. Então ele tá estável, mas na parte de baixo, não tá estável na parte de cima. Já a LZR, você pode ver que tá vermelhinho porque teve uma queda de 2,44. Se eu olhar aqui, ó, é porque no mês passado ele pagou 2,082. Nesse mês aqui ele pagou 2,08 só, não tem um 2 no final. Então por isso que deu essa diferença, tá bom? Já para o último setor, que aí também é considerado, né, ou eu coloquei como considerável, é o de energia elétrica, mas aí vai depender de algumas situações. Nesses casos aqui, ou nesse caso, para ser mais preciso, pelo que eu estudei e vi, eles estão desenvolvendo a obra, então
aqueles painéis solares, tudo certinho. Então, pelo que eu estudei, acabei vendo essa questão que eles vão ser como considerado como fundo de tijolo. Então, mesma coisa, tá? Dinâmica. Eles vão lá, faz essa questão para poder estar recebendo depois tudo certinho no futuro lá. O que eles fizeram na questão do projeto, do painel solar, quanto está gerando de energia e como isso vai ser distribuído. Então, eles também têm essa questão da distribuição de dividendos. Desse aqui não tem do mês passado. Tem esse aqui, se eu não me engano, esse aqui eu acho que ele paga uma vez por semestre, algo do tipo. Então, só tem um aqui. Mas você tem ver aqui que o Snell também pagou, esse aqui também pagou. Não tem aqui os gráficos, pode ser que deve ter dado algum bugzinho, mas pelo menos vocês já conseguiram ter a noção, tá? Pessoal, para finalizar, eu vou deixar todos aqui de novo. E também acabei, não era o foco, né? Mas eu coloquei também ETF aqui, só para vocês poderem dar uma olhadinha, entender como é que funciona. O ETF, ele é basicamente, ou muito parecido com o imobiliário, mas esse daqui é de cripto, pelo que eu vi, esse aqui ele pega as ações da Bovespa, porque o fundo imobiliário é fundo imobiliário, ações é outro segmento. Então aqui eles replicam o índice que eles chamam, né? Investe nessas empresas, o dividendo que ela paga, ele distribui para nós. Meio que nós estamos terceirizando quando você investe num fundo desse aqui. Meio que você terceiriza. Por que você terceiriza? Você fala assim, eu não quero ficar acompanhando muito o mercado, deixa que um gestor faça isso por mim. Então também tem essa opção, tá? E para poder finalizar, pessoal, qual que é a ideia aqui? E a questão não tem certo ou errado, é só entender qual que o que você está querendo. O fundo de papel, no que nós estamos passando por agora, que é a questão dos juros muito alto, ele teoricamente tende a te pagar mais. Por quê? Como está tudo muito caro, o crédito também está caro, então esses fundos imobiliários vai cobrar um percentual maior para poder estar emprestando. Consequentemente, os proventos também são maiores. Já a questão de fundo de shopping, logística, laje corporativa e todos os outros que são de tijolo, teoricamente, pelo que eu estou estudando, eles sofrem também. hum, o fundo de papel ele sofre porque ele faz você ter uma remuneração maior, né? Sofrer no bom sentido. É para quem está pegando o crédito, então acaba sofrendo mais. Mas para você que é cotista, você vai estar recebendo um percentual maior. Já na questão do tijolo é o contrário. Como está tudo muito caro, também vamos se dizer assim, a dinâmica, as coisas não estão fluindo de uma forma mais fácil. Então eles vão sofrer, teoricamente vai pagar menos. Então vamos por só um exemplo, tá no shopping. Como está tudo muito caro, então se você ia 5 vezes no shopping no mês, agora você só vai 2, vai 3. Então os rendimentos teoricamente tendem a cair. Logística da mesma forma. Mas assim, qual que é a ideia? Você entender. Teoricamente, tá, pessoal? E aí vai valer muito, ou vai depender muito vai depender da sua estratégia. Você quer hoje dividendos ou você quer montar uma carteira por longo prazo? Pô, Lucas, eu preciso de dividendos. Então, teoricamente, você tem que focar mais em papel. Por quê? O papel vai estar te pagando mais. Não, Lucas, eu quero focar no longo prazo. Você pode mesclar um pouquinho e utilizar tanto o papel quanto o tijolo, porque provavelmente o tijolo lá na frente, quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser ir preparar, também vai conseguir pagar um pouco mais e você acabou comprando barato. Então a ideia é você entender essa dinâmica, escolher quais são os setores que você quer. É importante, tá? Diversificar, porque se um setor tá ruim, o outro acaba meio que compensando e fazer essa questão dessa balança. Por quê? O fundo de papel, e aí vai ser um tema para um outro vídeo, pelo que eu já estou vendo, ele tende sempre a ficar muito próximo. Então, exemplo, se você comprou uma cota a R$ 100, provavelmente daqui 10, 15, 20, 30 anos, ela vai estar oscilando muito próximo àquilo ali. Só um exemplo, tá? 105, 110, sei lá, 120. Você vai falar, caramba, Lucas, por que então que eu estou investindo nisso? Porque o seu foco é os dividendos. Tu está recebendo mensalmente. Já um fundo de tijolo, igual eu comentei, ele vai estar pagando um pouquinho menos. Então, ele não vai pagar só um exemplo, tá? O de papel te pagar 1% ao ano, o tijolo vai pagar 0,8. Provavelmente vai dar essa diferença, tá? Mas, num futuro, um fundo de tijolo com uma questão de atualização patrimonial, questão atualização de imóvel e tudo mais, muito provavelmente a cota dele ande mais. Então, você pode comprar hoje um fundo a 100 e daqui 10, 15, 20, 30 anos ele pode estar valendo 200. Então, ou seja, você dobrou o seu patrimônio, vamos colocar assim, sem fazer nada, só na questão da cota, fora os dividendos que você recebeu no período todo. Se você colocar isso na ponta do lápis, vai dar muito mais.
Então é importante entender essa dinâmica, tá? Qual, vamos se dizer, onda você quer surfar? Você quer ganhar bem agora, porque você está na questão, Lucas, eu preciso, eu quero fazer dessa forma ganhar mais, então teoricamente seria mais para fundo de papel, ou eu estou pensando num longo prazo, que aí você poderia mesclar os dois, mas focar mais no tijolo, porque lá na frente, se tudo é certo, né? Não tem certeza de nada, ele vai acabar te trazendo um retorno maior ou uma questão de evolução patrimonial maior, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi a questão dos setores do fundo imobiliário. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.